Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo aqui em Terceiro Nef, capítulo 18, a partir do versículo 8. Diz assim o versículo 8 em diante. E aconteceu que depois de haver proferido estas palavras, as palavras anteriores aqui, foi que Jesus Cristo, ele pegou o pão e partiu o pão e deu aos discípulos e deu à multidão ali. Ele está ministrando o sacramento entre eles. Lembrando que Jesus Cristo falou que já era chegada a hora dele, que ele tinha que partir, mas ele deixa ali como mandamento para que eles possam se reunir e tomar o sacramento frequentemente. Então, primeiro ele dá o pão, parte ali e eles comem. E agora, então, depois de ter dado o pão, aí vem aqui a parte do vinho, né, em lembrança do sangue de Cristo. Então ele diz aqui, e depois de haver proferido essas palavras, ordenou aos seus discípulos que tomassem o vinho do cálice e bebessem-no, e desse também à multidão para o beber. E aconteceu que assim procederam e beberam deles, e fartaram-se, e deram à multidão que beberam e fartaram-se. Então todos que tomaram o sacramento aqui fartaram-se. Fartar é estar cheio. Quando eu tomo o sacramento, eu fico cheio do Espírito do Senhor, do consolo do Senhor. Isso é importante. E depois de haverem os discípulos feito isso, Jesus disse: Bem-aventurados sois por isso que fizestes, porque isso cumpre os mandamentos e testifica ao Pai que tendes o desejo de fazer o que eu vos ordenei. Então, tomando o sacramento, nós estamos tomando ali e assumindo, compartilhando com o Pai o desejo que nós temos de obedecer os mandamentos de Deus. Então, tomar o sacramento é realmente, novamente, reafirmar que eu estou disposto a obedecer os mandamentos, a obedecer o que o Senhor quer que nós façamos, tá bom? Versículo 11 aqui. E isso farei sempre a todos os que se arrependerem e forem batizados em meu nome, e o fareis em lembrança do meu sangue que derramei por vós, a fim de que testifiqueis ao Pai que sempre vos lembrareis de mim. E se vos lembrardes sempre de mim, tereis o meu Espírito convosco. Bom, aqui então ele fala que farei sempre isso, né? A todos farei sempre isso, o que? Tomar o sacramento. Então é com frequência. Fazer sempre isso, a todos que foram batizados e se arrependeram. Então, tomar o sacramento é para as pessoas batizadas, tá bom? Claro, né, quando pessoas visitantes estão indo lá, não tem problema eles tomarem, mas é importante mencionar que tomar o sacramento é uma renovação dos convênios que nós fazemos com Deus, com todos os convênios que nós já fizemos com Deus. Quando nós tomamos o sacramento, nós estamos renovando esses convênios, tá bom? Então, para quem não é batizado, não faz sentido tomar, mas também não é proibido. E tem gente que se sente bem ao tomar, mesmo sem ser membro da igreja, porque se sente incluso, né, na congregação ali da igreja, tá bom? Então é algo livre ali para a pessoa tomar. Mas o significado é renovar o convênio. Se a pessoa não foi batizada, não fez convênio com o Senhor, não está renovando. Continuando aqui, ele fala que isso fareis em lembrança do meu sangue que derramei por vós. Frequentemente no Velho Testamento, a palavra de derramar sangue significa dar a vida. Então é em memória, porque Jesus Cristo deu a vida por nós. E isso, né, nós estamos testificando ao Pai, que sempre vamos nos lembrar dele. E se nós nos lembramos de Cristo, nós teremos conosco o Espírito dele. Sempre. Versículo 12 em diante aqui. E dou-vos um mandamento de que façais essas coisas. E fazendo sempre essas coisas, abençoados sois, porque estáis edificados sobre minha rocha, que é importante. Quando nós tomamos o sacramento, nós estamos edificados sobre a rocha do Senhor. E tomar o sacramento é sempre, conforme Jesus Cristo falou aqui. Na igreja, né, a igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, nós tomamos o sacramento toda semana. Todos os domingos nós vamos à igreja e também partilhamos do sacramento, tal como está escrito, sempre, frequentemente, tá bom? E os que fazem isso, conforme diz a Escritura, estão edificados sobre a rocha do Salvador. E todos aqueles que dentre vós que fizerem mais ou menos do que isso, ou seja, que não vão tomar com frequência, né, vai de vez em quando, não estão edificados sobre minha rocha, mas edificados sobre um alicerce de areia.
E quando as chuvas descerem, as inundações chegarem, os ventos soprarem e baterem contra eles, cairão, e a porta do inferno estarão aberta para recebê-los. Portanto, bem-aventurados sois, se guardardes meus mandamentos, que o Pai vos ordenou que vos disse. Né? Então, de sempre nos reunir e estar tomando o sacramento. É isso que o Senhor requer de nós. Se nós fazemos só de vez em quando, ou mais ou menos, como colocou aqui, nós não estamos edificados sobre a rocha do Salvador, tá bom? Isso me lembra uma escritura. Veja bem, se nós tomamos o sacramento com regularidade, estamos firmados na rocha do Salvador. Se nós não estamos tomando com regularidade, ou mais ou menos, né, estamos tomando mais ou menos, nós não estamos firmados na rocha do Salvador. Então, não adianta viver o evangelho mais ou menos, temos que ter uma imersão, viver realmente o evangelho, né? Não tentar só fazer, né? Bom, não é quase fazer, é fazer. Quando eu li esse versículo aqui, eu lembrei de 2 Nef, capítulo 31, versículo 20, né? Aquela escritura que diz assim: deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim banqueteardes, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com as palavras de Cristo e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. Então aqui fala de nós fazermos sempre, com frequência. Veja como fica essa escritura, né? Se a gente trocar a palavra aqui para quase, ou inserir a palavra quase. Eu quase tomo o sacramento toda semana. Eu quase vou sempre na igreja, né? Veja só como é que fica esse versículo, né? Então, o mesmo versículo aqui, 2 Nef 31, 20. Deveis, pois, quase prosseguirdes com firmeza em Cristo, tendo quase um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim quase prosseguirdes, quase vos banqueteando com as palavras de Cristo, e quase perseverando até o fim, eis que assim diz o Pai, quase tereis vida eterna. Então a gente não pode viver no quase, a gente tem que ter uma imersão na palavra de Deus aí e sempre tomar o sacramento, que é a intenção do versículo. Vamos continuando aqui, 3 Nef, capítulo 18, versículo 15. Em verdade vos digo que deveis vigiar e orar sempre, para que não sejais tentado pelo diabo e levado cativo por ele, ser enganado. Então, quando nós estamos frequentemente tomando o sacramento, fazendo as coisas sérias, a gente está firme no Senhor. Dificilmente a gente vai cair nas tentações do inimigo, mas quando a gente começa a não ir na igreja, começa a não ler as escrituras, a gente fica vulnerável. Versículo 16 em diante aqui, ó. E da mesma forma orareis entre vós. Assim orareis na minha igreja entre o povo que se arrepender e é batizado em meu nome. Eis que eu sou a luz e dei-vos o exemplo. Cristo está falando aqui que ele deu o exemplo de como orar, tá bom? Então é disso que ele está falando aqui, que nós devemos orar também na congregação, ou seja, junto com os membros da igreja, nos reunir. É isso o ponto que ele está colocando aqui. E aconteceu que depois de haver dirigido essas palavras aos seus discípulos, Jesus voltou-se para a multidão e disse: eis que em verdade vos digo que deveis vigiar e orar sempre para que não cairdes em tentação. Porque Satanás deseja ter-vos para vos peneirar como trigo. Portanto, deveis sempre orar ao Pai em meu nome. E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, que seja justo, acreditando que recebereis, eis que vos será dado. Ora, orai ao Pai no meio de vossa família, sempre em meu nome, a fim de que vossas mulheres e vossos filhos sejam abençoados. Isso é mais um mandamento aqui do Senhor, né? Que nós devemos orar reunidos em família, sempre estarmos reunidos em família e orando, tá bom? Então ele pediu para nós orarmos na congregação, junto com os membros da igreja, e também aqui na família, para que nossos filhos, mulheres sejam abençoados. Eis que vos reunirei com frequência, e a ninguém proibireis que chegueis a vós, quando vos reunirdes, mas permitireis que vos cheguem a vós e não vos proibeis. Aqui, na conferência agora que teve, né, de outubro de 2024,
falou sobre nós sermos receptível. Na frente da entrada da igreja, tem lá o nome da igreja, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E também tem ali, né, muitas das igrejas tem ali, visitantes são bem-vindos, né? Para que todos os visitantes se sintam bem-vindos. Mas só isso não é suficiente. Nós também devemos ser calorosos com as pessoas que chegam e estão visitando a igreja, tá bom? Cumprimentá-las, dar uma assistência, mostrar como usar o inário, perguntar a eles qual parte que eles gostaram da reunião, compartilhar os seus sentimentos sobre a reunião, uma parte que você gostou. Sempre devemos fazer isso para ajudar as pessoas a se sentir bem-vindas, tá bom? Finalizando aqui, vamos finalizar no versículo 23, amanhã a gente continua. O versículo 23 diz assim: mas orarei por eles e não os expulsareis. E se acontecer que se acheguem a vós frequentemente, orareis a eles ao Pai em meu nome. Bom, tem instrução aqui que ele está dando aos 12 discípulos, tem instrução que ele está dando à multidão. O importante é que nós sempre devemos estar receptível para abençoar as pessoas, fazer elas bem-vindas, tá bom? Então aqui agora ele ensinou sobre o pão, né? Ele partiu o pão e deu a todos aqui, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.